O que é temperamento? A gente sempre gosta de explicar temperamento, né? Que às vezes as pessoas confundem muito com a personalidade. Porque, é o meu jeito de ser, então é o temperamento. Só que a gente já entende o temperamento como sendo o instinto da pessoa. Então ele não é o que a pessoa faz, porque a personalidade é o que você faz. Mas o temperamento é como se fosse uma inclinação natural que você tem a ter determinadas atitudes, mesmo que pela sua escolha você não exerça essas atitudes. Então, por exemplo, uma pessoa ela tem um instinto de ser explosiva, aquela pessoa que dá aquela resposta grossa na hora de alguma coisa. Não conheço ninguém assim, pobrezito. Eu não sei quem é, mas enfim. Às vezes, pela personalidade, pela educação que ela recebe, ela escolhe travar, mas a resposta está ali pronta para sair, ela tem que fazer esse esforço. Tá. Então, essa coisa natural que você não aprende com ninguém, não é seu pai e sua mãe que te ensina, é simplesmente algo que nasceu com você, e isso é o que a gente chama de temperamento. Tá, então temperamento tem muito a ver com a forma rápida com que eu respondo a alguma coisa. Isso, a gente impulso, sei lá. Isso, exatamente. É como se o temperamento ele fosse uma lente com a qual você enxerga o mundo e você também devolve as informações de acordo com aquilo, né? Como se fosse um filtro que a gente fala. Exatamente. Eu gosto muito dessa alegoria do óculos, do filtro. É uma forma que nasce com a gente. A gente vai partir dessa vida com esse filtro também. A gente pode amadurecer, a gente pode dominar, entender, claro, vivemos em sociedade, a gente não vai viver os nossos instintos o tempo inteiro. E dentro disso a gente pode controlar, mas é uma coisa assim que está ali, não adianta. Existe esse padrão na sociedade, no ser humano, são 4 padrões, né? São 4 temperamentos, e esses 4 padrões eles se repetem nas pessoas, por mais que, como a Ruth falou, existe ali questões de personalidade, pode existir transtornos, pode existir várias questões sobre o temperamento, mas a principal ali, estrutura está ali, a base, que é o temperamento. É uma forma da gente responder ao mundo. Seja ele, muitas vezes, um instinto muito rápido, impulsivo, ou seja, muitas vezes também ao contrário, um instinto, muitas vezes, de pensar lento, mas não de forma pejorativa. Um lento, muitas vezes, natural, uma forma natural de parar. Precisa digerir mais a informação. São pessoas que muitas vezes precisam parar, pensar, analisar, para que depois ela tome uma atitude. Outras pessoas não precisam desse tempo, é totalmente natural para elas serem assim. Tá, e aí, como que funciona isso? Quem que descobriu isso? É um negócio científico? Dá pra ver no DNA? Esse cara... Porque só pra lembrar, a gente vai falar sobre cada um, mas é colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Isso aí. Tá. Isso. Tipo, quem que criou isso? De onde veio isso aí? Então, o surgimento da teoria se dá... Às vezes a gente acha que é uma coisa mais recente, né? Porque tá na moda, mas não é. Foi lá em 400 anos, mais ou menos, antes de Cristo, na Grécia Antiga. Aí o primeiro cara que começou a falar sobre isso foi Hipócrates, que até hoje ele é considerado o pai da medicina. E aí ele fazia relação assim, ele começou a perceber que as pessoas tinham padrões diferentes. E vamos levar em consideração que é uma época que não tinha tecnologia, né? Os caras ninja, né? Exatamente. Ninja, né? E aí, não tinha Google naquela época. Não tinha nada. Só que ele conseguiu perceber que existiam padrões de comportamento nas pessoas, só que ele levou mais para o lado da medicina, porque ele também olhava para padrões de doença. Aí ele, né, na cabeça dele, vamos botar assim, com a pouca tecnologia que ele tinha, ele entendia que o temperamento era... Cada temperamento é ligado a um fluido corporal, que ele entendia que existia na época. Eu já vou falar sobre isso, porque hoje em dia a gente sabe que não é assim. Mas ele entendia que existiam 4 fluidos corporais e que quando a pessoa tinha o desequilíbrio desses fluidos, vinha o temperamento. Então, por exemplo, sanguíneo, o nome sangue, é quando a pessoa tinha o predomínio do sangue sobre os outros fluidos. Aí tinha que fazer tratamento, um monte de coisa, porque ele achava que aquilo era algo ruim, porque ele percebia a discrepância no comportamento das pessoas. O tempo foi passando, a gente sabe que não é isso, os fluidos que ele achava que existia não existem, na verdade era uma tentativa dele explicar algo que ele entendeu, só que a gente não pode jogar fora o fato de que realmente aqueles padrões comportamentais que ele percebeu existem. O bicho foi ligeiro, né? O bicho foi ligeiro. Caramba, 2.500 anos, 400 anos atrás. Exatamente, há muito tempo. E aí foi evoluindo a ideia da coisa, foram descobrindo coisas novas, é isso? É como se fosse isso. Por exemplo, não dá para você comprovar no seu corpo qual é o seu temperamento. Porque não é uma questão ligada ao físico. Antigamente, na época dele, ele ia, obviamente, tentar ligar tudo com o corpo, porque não se tinha tanta informação sobre as coisas, né?
Só que aí, conforme o tempo foi passando, inclusive tem gente que nem aceita cientificamente, porque não tem como você achar alguma coisa no seu corpo que comprove, mas a gente consegue perceber no nosso dia a dia que existem esses padrões. Né? Tá. Tem pessoa que vai ter aquela tendência a falar demais em todo lugar que ela vai, tem pessoa que já vai ser aquela pessoa que não vai falar quase nada onde ela vai. Então, essas tendências a gente percebe que existem, né? Tá, e aí foi evoluindo. Hoje não é considerado um negócio científico, mas é uma teoria que faz muito sentido, Sim. né? Tipo, eu tô falando que já a gente vai falar, que já a gente vai falar de muita coisa, mas eu acho da hora, o que eu acho legal, é a hora que a gente começa a falar as características de cada tipo. Sim. E você percebe nitidamente, sou eu. É a minha esposa essa pessoa, né? Isso. E além desses 4, já existiu alguma teoria de que haja outros além deles? Ou é basicamente esses 4 desde sempre que consideraram? Olha, que eu não conheço de estudar, assim, de pegar, eu sei que existe esse daqui que é desse jeito, tirando o supina, né? Tem gente que acredita famoso, num né? quinto temperamento Supina? que se chama supina. É que o aí... cara que fica na academia o dia inteiro lá. É isso aí, o cara da academia. Pois é, não faz sentido nenhum, mas enfim, sem ofensa a quem acredita nesse temperamento, mas a questão é que esse seria a pessoa, tipo, super abnegada, que se doa, que quer ver o bem do outro e sempre se coloca depois das necessidades das outras pessoas. Só que a gente sabe que, humanamente falando, isso não existe numa pessoa saudável, Por né? ser uma coisa assim que está... Não é como eu tava normal, falando, né? uma coisa assim um pouco mais aberta, as pessoas começam a querer estudar e dentro disso elas começaram a tentar modificar algumas coisas para tentar explicar alguns pontos da personalidade e começaram a tentar arrumar, sabe, teorias e buscar ali. Dentro disso algumas pessoas defenderam que existiriam ali 5 temperamentos, mas hoje em dia já se caiu totalmente, assim, né? Nos estudiosos de temperamento já não se usa mais. Existiu, acho que tem um livro aí hoje em dia que as pessoas ainda acham, assim, com muita dificuldade, mas acham, que fala desse quinto temperamento que seria o supina, mas ele não se enquadra porque empiricamente a gente não consegue encontrar esse temperamento, assim, da forma como eles colocam, né? Então não é uma coisa genética. Não. Não dá pra, tipo assim, meu pai é colérico, então eu também vou ser colérico. Não tem padrão nenhum com relação a isso. Não tem. Tá. E tipo, quanto isso influencia nos relacionamentos? Isso pode influenciar em qualquer tipo de relacionamentos? Diferentes tipos de temperamento? Sim, totalmente, porque vai influenciar em tudo que tem a pessoa inserida no meio, porque tá falando ali a respeito da forma como ela interpreta o mundo. Então, vou dar um exemplo. Alguém vira, sei lá, pra ele que é colérico e fala, pô, não gostei dessa tua calça rasgada no joelho. Ele é colérico, o que ele vai fazer? Vai entrar no ouvido e sair no outro. Se eu gostei, eu não tô nem aí, tua opinião sobre a minha calça não importa. Mas eu sou melancólica. Talvez se eu tivesse com a calça e alguém falasse, nossa, não gostei do rasgado na tua calça, eu já ia ficar pensando naquilo, já ia ficar incomodada, já ia criar vários monstros na minha cabeça ali, ficar com raiva da pessoa, às vezes, até por causa disso.